Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos ao nosso segundo webinar da série Desenvolvimento de Carreira para Pesquisadores. Esse webinar é o Webinar Research Pitch, sua pesquisa em 5 minutos, em que teremos aí João Silveira, nosso panelista principal, fazendo uma apresentação sobre como vender o seu projeto de pesquisa de maneira rápida, eficiente e com bastante sucesso. Antes de começar e apresentar aqui a todos, eu gostaria só de falar um pouco sobre o trabalho da Euraxess Brasil. Eu acho que muitos de vocês já conhecem, nós somos um projeto da Comissão Europeia para fomentar a mobilidade de pesquisadores e o desenvolvimento de suas carreiras. A gente trabalha principalmente com produção de conteúdo, organização de eventos e apresentações, focado justamente para pesquisadores e instituições no Brasil, na América Latina e no Caribe, sobre como realizar um projeto de pesquisa, como encontrar seu fomento, auxiliamos com documentos sobre candidaturas para fomentos europeus de pesquisa que envolvam mobilidade e colaboração internacional, e realizamos uma série de eventos. Antes da pandemia a gente fazia muitos eventos presenciais e agora a maioria está sendo online, todos focados para pesquisadores e instituições latino-americanas. A gente trabalha principalmente com um website, um portal, onde esses recursos estão compilados de maneira organizada, e trabalhamos com uma lista de difusão, que a maioria de vocês já deve ter se inscrito quando se inscreveram pelo webinar, vocês podiam optar, caso não tenham feito ainda podem fazer. Essa apresentação vai ficar disponível para vocês acessarem depois. E também para quem quer ficar informado sobre eventos, bolsas, financiamento de pesquisa, desenvolvimento na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação entre União Europeia e América Latina, acessem também as nossas redes sociais. Nós temos aí um canal no Facebook, no Twitter e no YouTube. Em geral, no Facebook e no Twitter é @Euraxess-Brasil. E vocês podem lá, se vocês quiserem marcar a gente que estão assistindo agora o webinar, podem fazê-lo também. Lembrando que esse é, então, o segundo webinar da nossa série feita especialmente para pesquisadores aqui do Brasil, em que a gente fez uma pesquisa para avaliar o interesse dos temas que os pesquisadores gostariam de obter. A gente já fez um primeiro sobre como redigir uma boa proposta para obter um financiamento, que já está disponível, vocês podem assistir, está no nosso canal do YouTube, no nosso site também. Teremos o de hoje sobre pitch, ainda teremos um em agosto, e um em setembro, sobre como escrever um bom artigo e como melhorar o seu CV. Esses webinars ainda não estão com a inscrição aberta no nosso site nesse momento, mas a gente vai abrir essas inscrições essa semana. Então, quem já tiver inscrito na nossa lista de difusão vai receber isso por e-mail. E quem não desejar estar inscrito, mas quiser acompanhar, é só ver nas nossas redes sociais que a gente vai anunciar o início das inscrições. Antes de passar a palavra para o nosso panelista principal, o João Silveira, eu gostaria então de apresentar a todos nós. Eu sou Daniel Costa, da Coordenador Local no Euraxess Brasil. Temos aqui também Charlotte Gravitz, representante regional na América Latina, da Euraxess na América Latina e no Caribe. E João Silveira, o nosso palestrante, ele é consultor educacional, pesquisador, artista e empreendedor, bacharel em farmácia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é também mestre e doutor em educação, gestão e comunicação científica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele foi fellow na Universidade de Harvard entre 2017 e 2019, e no campo das artes tem uma experiência de 29 anos como dançarino e coreógrafo, com várias turnês ao redor do mundo e mais de 4.000 shows. Atualmente, o João mora na França e trabalha como especialista em aprendizagem na Accents IFP School. Ele também é pesquisador na Universidade do Texas em Dallas, nos Estados Unidos, e da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, no Brasil. Ele também trabalha como artista independente. Eu gostaria de agradecer aí você, João, então, pela participação aqui no nosso webinar. E agora eu passo a palavra aí para você explicar como é que vai funcionar toda essa interação, todas essas atividades e fazer o webinar acontecer. Muito obrigado. Olá, olá, tudo bem? Só não estamos te vendo ainda, João, estamos vendo a sua tela. Ainda não. Agora sim. Vamos ver se eu consigo apresentar essa tela para começar. Só um instante.
Perfeito. Agora foi. Foi. Maravilha. Estão me vendo, me ouvindo bem? Estamos. Obrigado, Charlotte. Você e o Daniel são as vozes do público hoje. Bom, eu queria agradecer primeiro pelo convite. Eu tenho já uma longa história de colaboração com a Eurax e sempre fico super feliz com isso. Eu e a Charlotte já muitas vezes tivemos compartilhando ideias, Daniel também. Então, poder falar hoje sobre um dos temas que a gente discute bastante, que é sobre como fazer um pitch, é uma coisa que me alegra bastante. Bom, eu vou tentar fazer esse webinar da maneira mais interativa possível, convidando a todos para participar e responder. Por exemplo, vão ter algumas perguntas que são consultas abertas. Vamos lançar agora uma primeira consulta sobre o estado de cada um. Que estado do Brasil você mora? Você pode lançar a pergunta? Acabei de lançar. Acho que eles devem estar vendo na tela. Devem Já estar tem gente vendo respondendo. a minha, inclusive. Temos aí bastante gente do sul, sudeste. Nossa, vai indo rápido, hein? 3% Nordeste, 82% Sul, Sudeste, 76% votado. Tem que chegar a 100%, hein, minha gente? 80%, 81% votado. 2% Norte, 9% Nordeste, 3% Centro-Oeste, 79% Sul, Sudeste, 7% está fora do Brasil. 86%, 87% votado, deve ter alguém que não está com o webinar ligado. 88%. Bom, podemos encerrar, Daniel? Fechar a consulta? Encerrado. Tudo bem. Vamos ver se eu volto para a minha tela de apresentação. Bom. Então, eu queria falar um pouquinho para você sobre a apresentação e sobre pitch. Começo compartilhando um pouquinho dessa minha experiência fazendo pitch. O Daniel falou bem da minha carreira artística, e quando eu dançava, principalmente nos primeiros anos dançando, eu não precisava muito me preocupar com isso, mas quando eu comecei a procurar a fazer produção de espetáculos e coreografar, enfim, ia para produções maiores, eu precisei muitas vezes fazer o pitch do que a gente estava fazendo para conseguir teatro, para patrocinadores, para convidar outros artistas. Então, fazer um pitch é sempre algo que, na carreira artística, acreditem ou não, é muito, muito presente. Trabalhei também para a Shimatsu. Se tem gente aqui da área de analítica, deve conhecer esse equipamento. Eu fiquei durante 5 anos lá. E para vender algum produto, para fazer um approach comercial de produtos, é necessário que você tenha um pitch rápido, né? Normalmente pesquisadores, que são quem compram esses equipamentos, ou gestores, né? Pessoas que são responsáveis pelos grandes centros de pesquisa, você não pode chegar lá e começar uma história dizendo, ou não saber bem o que você, dizendo coisas que não são objetivas, ou começando de uma forma que não seja atraente. Então, você tem que atrair a atenção da pessoa de maneira muito rápida. E durante 5 anos acabei aprendendo muito sobre isso, de como fazer um pitch, né? Na Swissnex Brasil, onde eu fui gerente de projetos de inovação, tem um projeto que eu recomendo a todos que se chama AIT, Academia Industry Training. E no final da palestra eu vou compartilhar com vocês alguns links, esse vai ser um. Se trata de um evento no qual 10 pesquisadores suíços e 10 pesquisadores brasileiros, que são selecionados pelo longo processo de seleção, concorrem
um prêmio, alguns prêmios, na verdade, que eles têm a missão de trazer ideias da academia para o mercado. São pesquisadores empreendedores e o final, a grande final desse evento é uma session pitch. E esse foi um trabalho que eu dediquei bastante tempo e acabei aprendendo muito sobre pitch, não só tentando ajudar esses 20 empreendedores, mas também aprendendo com cada um, né, a sua forma que faz um pitch. Para vocês terem uma ideia, nesse ano do AIT, 3 desses pesquisadores aí entraram para Forbes de pesquisadores promissores Forbes Under 30. Então, foi uma grande experiência. E falando mais na academia, especificamente na academia, essa é uma cena de um orientador meu de doutorado, aqui o senhor Roger Malina, na Universidade do Texas. Ele fazia um exercício comigo que era uma coisa que chegava muitas vezes a ser incomodar, que era o exercício de a cada pessoa que eu encontrava, ou nessas reuniões, como vocês estão vendo nas fotos, ou no corredor mesmo, dizer: João, conta aí o que você faz. Então, foi um exercício de fazer o pitch, dizer o que eu faço, qual é que era a minha pesquisa de doutorado, e muitas vezes, quando eu fui, enfim, as variadas vezes que eu fui ao Texas encontrar com ele, ou que nós nos encontramos em outro lugar, foi sempre assim. E até hoje ele faz isso, quando a gente está junto, ele me apresenta para uma terceira pessoa e diz: João, conta aí o que você faz. Então, é algo que me faz praticar muito. E, por fim, para celebrar, para fechar esse ciclo de contando quais são as minhas experiências com o pitch, esse é o Innovation Labs, na Universidade de Harvard, que é um lugar onde cada um, que os estudantes podem passar por lá ou frequentar para desenvolver ideias. E uma das ideias que eu desenvolvi foi a ArtSci, uma empresa que até hoje existe, né, que eu toco, que é uma empresa de consultoria educacional. E lá aprendi passei por muitas frustrações fazendo pitch de maneira errada, mas também tem uma experiência muito interessante no qual a gente pode, no laboratório, encontrar com pessoas dos mais variados campos do mundo dos negócios ou do mundo acadêmico para fazer o seu pitch e eles darem feedback do que a gente falou, como falou e o que precisa melhorar. Desde como precisa melhorar, mas até mesmo como a qualidade do que se está falando. Bom, no meio acadêmico, eu penso que é bastante comum que nós, muitas vezes, a gente não se sinta à vontade para falar sobre o nosso trabalho. As razões são inúmeras. Uma delas é a famosa síndrome do impostor, no qual nós nunca nos achamos qualificados o suficiente para isso. Uma pesquisadora fez uma definição que eu gosto muito, que é uma crença interior de que você não é bom o suficiente ou não pertence àquele local. Eu acho que esse é um dos maiores impedimentos que a gente tem ao poder compartilhar nossas ideias e nossas experiências de uma maneira que seja interessante e que chame a atenção dos outros. Eu diria que eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu até hoje muitas vezes tenho essa mesma síndrome. O Daniel falou coisas lindíssimas aí do meu currículo no começo, mas ninguém falou de todas, e a gente não fica falando por aí, não publica nas redes sociais, todos os nossos fracassos. Eu tive inúmeros, assim, poderia ficar aqui uma palestra só sobre fracasso, só sobre, às vezes, as bolsas que eu tentei e não consegui, quando apliquei para um trabalho e não fui aprovado, enfim, uma série de eventos reais que contribuem um pouco para isso. E uma outra coisa que contribui, talvez aconteça com vocês também, é que o meio acadêmico faz com que a gente conviva com pessoas muito brilhantes.
desde nossos colegas até nossos orientadores, ou de outros laboratórios, e é muito difícil, a gente está sempre no meio com um nível intelectual muito alto, e é muito difícil a gente confiar aqui no nosso nível, a ponto de dizer que, bom, isso eu sou bom o suficiente, por que eu vou falar isso? E ainda mais uma razão é que é um meio muito crítico, né? No meio acadêmico, a gente recebe, faz parte do meio acadêmico, receber muitas críticas. Então, eu acho que isso tudo contribui para a síndrome do que é chamado de síndrome do impostor, e essa síndrome do impostor impede um pouco que a gente possa fazer um bom pitch, ou que possa defender a nossa ideia. Então, temos uma pergunta, vamos ver qual será essa pergunta, que é uma pergunta... Você tem receio de falar sobre o seu trabalho, o seu currículo, porque sente um pouco a síndrome do impostor? Selecione uma das seguintes opções. Não tenho, tenho muito receio, tenho pouco receio. Por gentileza. Não tenho receio. Tenho muito receio, 17%. 83% tem um pouco de receio, mas só 15% votado, minha gente. Vamos lá, já se passaram 30 segundos. Muita gente votando. Opa, 47% votados. Temos 17% que não tem receio. 27% que tem muito receio, 57%, 52% que tem, 53% que tem muito receio, 50%, vamos dar os últimos 10 segundos para votar, para quem ainda não votou, tem 89% votado. Nós estamos com 30% das pessoas que têm muito receio em falar. 52% tem um pouco de receio. E 18% são os felizardos que não têm nenhum receio. Muito bem. Epa, voltamos à minha tela. Que eu nunca consigo compartilhar. Assim que ela voltar, eu continuo falando. Mas, bom, a ideia agora é que eu pergunte para vocês sobre a importância do título. A gente pode continuar aqui antes de eu compartilhar. Você acha que o título da sua pesquisa é importante? Né? Essa é uma enquete que eu gostaria de fazer para vocês. Temos 4% votado. Enquanto vocês votam, temos 1 minuto de votação. A grande maioria já votando aí, dizendo que acha o título da pesquisa muito importante, 90%. Agora uma parte, 11% dizendo que um pouco, e só uma minoria aí, 1% dizendo que o que importa é o trabalho. Vou fechar aqui a consulta, vou ver se eu consigo compartilhar os resultados para o pessoal ver. Acho que todo mundo vê aí que a maioria aí acha que o título da pesquisa é bastante importante. Eu vou voltar para você, João. Opa, meu som estava desativado. Voltamos lá. Antes de falar especificamente sobre o título da pesquisa, eu queria dizer para vocês que tudo que eu vou falar sobre o pitch, infelizmente, não tem uma fórmula. Não existe uma fórmula mágica que diga, nossa, você vai fazer o pitch assim, assim, assado, com um título perfeito, com uma conclusão assim e vai dar certo. Infelizmente, não. Não existe uma fórmula para isso. Mas tem algumas dicas, né? A primeira delas é que a gente precisa ter um bom título para nossa pesquisa.
Por isso, como eu prometi para vocês, agora nós vamos chegar numa parte mais interativa, além do que nós já estamos fazendo, no qual nós vamos fazer, vocês vão responder aqui através das perguntas. E eu gostaria de saber qual é o título da pesquisa de vocês, e nós vamos ter 2 minutos para responder isso. Por gentileza, o pessoal vai colocando aqui em perguntas, vocês colocam o título da pesquisa de vocês. Todo mundo que deu bom dia. E o Daniel, por gentileza, aqueles que já forem aparecendo aqui, nos ajuda, por gentileza, Daniel. Aguardando aqui. Eu e o Charlotte pegamos aqui as respostas, mas, pessoal, vocês têm que escrever mesmo aí na parte perguntas, não é na parte consulta, não vai aparecer na tela. Vocês têm que ir lá na parte de perguntas. Ao invés de fazer a pergunta, vocês respondem aí o que o João pediu e coloca o título da pesquisa de vocês, que a gente vai lendo para o João. Um detalhe importante, tá? A gente pode escrever isso, toda essa nossa parte pode ser tanto em inglês quanto português. Então, se você trouxe para o webinário, você trouxe o seu material em inglês, você pode escrever tudo em inglês, ou se você trouxe em português, você pode trazer tudo em português. Beleza, eu vou começar aqui com uma, depois a Charlotte vai pegar uma também. A pesquisa do Jamerson, influência do represamento do rio Uatumã na ecologia trófica de peixes predadores. Bom, eu não me arrisco a conseguir repetir de novo, mas esse é um bom exemplo de que me parece que é bem objetivo, mas seria interessante. Como é que é o nome do nosso participante, Daniel? Jamerson. Jamerson. Esse é um exemplo de que seria importante que o título atraísse as pessoas de alguma forma, né? Que ele fosse de uma certa maneira mais objetivo. Eu vou pegar uma aqui. Desenvolvimento da tecnologia. Esse último de quem é? Maria Paula de Souza. Desenvolvimento da tecnologia de bacteriófagos para controle de contaminação microbiana na indústria. Bom, vocês vejam que a gente tem mais um exemplo de como as pesquisas, os títulos acadêmicos, eles são muito, muito longos. E o que eu diria é que talvez tivesse um subtítulo. Desenvolvimento da tecnologia de bacteriófagos no controle de contaminação de microbianas na indústria. Mayra Paula, o que mais, se você tivesse que resumir essa sua pesquisa em 3 palavras, quais seriam? Tem uma aqui, João, que eu achei interessante, que é um pouco mais curta, da Maria Florência Donadi, que é Cartografias Literárias, Ficções Brasileiras na Amazônia. Perfeito. Aí temos um excelente exemplo. Pode repetir de novo, Daniel? Eu fico olhando para os 2 lados, porque eu vejo a câmera aqui e... Claro, Cartografias Literárias, Ficções Brasileiras da Amazônia. Lindo. Charlotte, quer ler algum para nós? Sim, temos uma em inglês. What comes first, inflammation or dysbiosis? Sorry. What came first? Isabel, what comes first, inflammation or dysbiosis? Bom, eu acho um título super objetivo e esse é mais um exemplo excelente. Daniel, um último para fechar o título? Tem mais um em inglês aqui da Tuane. Pouring chemicals to a plastic sea. Can nanoplastics enhance water pollutants toxicity? Cansei na metade. Não lembro mais. Não lembro mais. Espero que vocês tenham percebido nesses exemplos dos colegas, e os colegas que estão compartilhando aqui, por favor, me perdoem, eu não quero ser grosseiro com nenhum de vocês, consideremos esse uma experiência de aprendizagem por pares, né? Vejam que o título de vocês é a primeira coisa para chamar a atenção
dos outros, né? Então, existe uma maneira de simplificar esse título para que ele seja compreensível para os outros? Esse é o primeiro dever que eu deixo para vocês. Então, como cada um está com o seu Word aberto, a primeira coisa que eu peço para vocês é que aqueles que já pensaram, coloquem nesse Word o novo título, e aqueles que ainda não pensaram, deixa lá, colocar um bom título, resumir esse título ou fazer ele de uma maneira um pouco mais simples, ok? Vamos lá. Bom, por que você é importante? Eu diria que, nesse momento, quando você vai fazer o seu pitch, você tem que arrumar uma maneira de apresentar quem você é, em uma ou duas frases. E é importante que vocês entendam que a sua experiência importa. Ou seja, vocês, como pessoas, os pesquisadores, o que vocês fizeram antes na vida é muito importante. Então, eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse aqui, dizendo, por exemplo, eu sou João Silveira, eu trabalho com arte, ciência e educação e tenho um doutorado em educação científica. Isso é bastante importante para o trabalho que eu desenvolvo hoje, uma vez que eu trabalho com educação e com consultoria educacional. Algo desse tipo. Algo muito simples, nada mais que uma frase, duas frases. Eu vou dar 2 minutos. É o mesmo esquema, pessoal. Vocês respondem lá na parte de perguntas e eu e Charlotte vamos escolher aqui algumas, porque vocês são muitos, tem muita gente respondendo. Então a gente está selecionando aqui só para fazer o exercício. A Mônica aqui escreveu Estado Nutricional e Sobrevida na Hemodiálise. Não sei se acho que não é apresentação, né? É o título da pesquisa ainda. O Ivan Medeiros falou... Esse é o momento de vocês se apresentarem, por favor. Isso. O Ivan Medeiros se apresentou aqui, doutor em Engenharia Têxtil e trabalho com materiais têxteis avançados. Excelente resumo, hein? Excelente resumo. Indira é engenheira ambiental e pesquisadora de projetos socioambientais. Temos aqui o Alexandre Pascoal. Eu sou Alexandre Pascoal, professor e pesquisador em computação, tendo linha de pesquisa em bioinformática. Muito bem. 3 exemplos excelentes de como conseguir resumir a sua formação e a sua experiência. Temos mais, Charlotte? Temos Beatriz. Meu nome é Beatriz Menezes, sou aluna de doutorado em Engenharia Mecânica. Trabalho com modificação de nanopartículas para melhorar propriedades mecânicas e antimicrobianas de polímeros. Bom, aí temos um exemplo, 2 coisas que a gente pode falar nesse pitch de quem ela é. Lembra lá da síndrome? O aluno de doutorado, ele também é um pesquisador de doutorado. Então, é melhor dizer que você é uma pesquisadora de doutorado e resumir um pouco melhor o que você faz, porque enquanto eu falava, eu já não consigo mais lembrar do inicial. Então, conseguir deixar isso ser mais conciso, apresentar você de uma maneira bonita. O que você faz agora é a melhor parte de você apresenta. Mais um exemplo, Daniel? Tem aqui a Maiara do Vale falando: trabalho com bioquímica e biologia molecular de insetos com enfoque em enzimas digestivas de Hodgkin's. Perfeito. Faltou dizer qual é a experiência dela nesse assunto, né? A gente não sabe se ela é uma mestranda, doutoranda, uma pesquisadora, se ela é professora, então faltou um pouco isso. Charlotte, mais um? Sim, doutor José Rodrigo, doutor em literatura alemã com longa carreira como editor de livros.
Sensacional, longa carreira é uma boa forma de resumir. Bom, Daniel? vou pegar mais uma aqui. Meu nome é Luciana Oberg, sou enfermeira intensivista e docente no ensino superior. Meu interesse de pesquisa é neurociência. Excelente, excelente exemplo. Ficou claro então que a gente começa um pitch, ou em algum momento do pitch, é muito importante dizer quem você é e qual a sua experiência. Uma vez que você está falando de um projeto que é importante que vocês saibam disso. Quando a gente fala com aqueles que são responsáveis pela seleção de trabalho, sejam eles no mundo acadêmico ou mesmo no mundo empresarial, para quem vai criar startups, acontece a mesma coisa. Todos os que são selecionadores compartilham, ou a grande maioria dos que são selecionadores, compartilham da mesma ideia de que quem está fazendo aquele trabalho importa muito. Porque existem muitas ideias interessantes, existem muitas possibilidades interessantes, mas quem está fazendo aquilo e a experiência de quem está fazendo aquilo é muito relevante. Tá bem? Então vamos para a próxima. Quem está com você ou quem deveria estar? Porque credibilidade importa muito. O que eu quero dizer com isso? Na sua pesquisa, é bastante importante que tenham pessoas que colaboram com você. Se você é estudante de mestrado ou doutorado, certamente a primeira pessoa que você vai dizer é o seu orientador ou seus orientadores. Mas quem, além dos seus orientadores, está colaborando? Na maior parte dos projetos de pesquisa, esses que são frequentemente divulgados, oportunidades frequentemente divulgadas pela Euraxis ou em qualquer outro lugar, os avaliadores sempre veem a sua capacidade de se conectar com outras pessoas, de colaborar com outros grupos de pesquisa, preferencialmente de fora do seu laboratório e da sua universidade. Então, agora eu gostaria que vocês escrevessem aqui com quem está com você colaborando nessa pesquisa. Se você não tem ninguém ainda, você escreve quem você gostaria que estivesse colaborando com a sua pesquisa. Vamos dar 2 minutos para essa consulta, mais uma vez. Já tem o pessoal aqui respondendo. Pessoal, eu só queria reiterar que é bastante importante que todos façam. A gente está selecionando só alguns exemplos para o João ir comentando, mas o exercício é justamente esse, de vocês colocarem a resposta em palavras aqui e a gente vai tentando resumir aqui e o João vai dando um feedback para os exemplos, mas vale para todo mundo. O exercício é prático realmente. Vou ler aqui o primeiro quem está com você, do Jorge Muniz, pesquisadores internacionais da Universidade de Birmingham e da Universidade de Macau. Sensacional. Já começa com o pé na porta, né? Pô, cara de pesquisadores internacionais. Só complementando o que o Daniel falou, como eu falei anteriormente, está todo mundo com o Word aberto aí do seu lado, né? E está escrevendo isso para ir construindo o seu pitch, né? Então, esse é o momento que você vai escrevendo. Escreveu lá, copia e cola aqui a resposta. Alguma resposta para nós, Charlotte? Sim, Patrícia está com a equipe do ENS da PUC-Rio. Perfeito. Nesse caso, desse exemplo da Patrícia, é importante, sem ser longo, explicar. Estou com pesquisadores X ou Y da PUC-Rio que são especialistas em... Então, em alguns casos, se você diz num grande, bom, estou contribuindo com o laboratório de neurociência de Cambridge, bom, talvez você não precise explicar por que eles são importantes, mas em alguns talvez seja importante. De maneira concisa, diga com quem você está colaborando ou com quem vai colaborar. Vai lá, Daniel. Temos aqui o Mirko Soli. Na minha pesquisa participam os meus 16 alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado e colaboradores da Alemanha, Espanha, Hungria e China. Sensacional, sensacional.
Nesse caso, é justamente isso, os estudantes que já são do laboratório, mais os colaboradores internacionais, esse é um pitch excelente. Charlotte? Muitas boas, é difícil escolher, mas temos alguém, o Carlos, que escreve: a minha pesquisa é individual. Obrigado. Carlos, em alguns casos, talvez você tenha uma pesquisa, ou para todos aqueles, como o Carlos, que tem uma pesquisa que é individual, isso é possível, não quer dizer que não tenham agências financiando isso, é possível que tenha, não quer dizer que é impossível de jeito nenhum. Mas, na maior parte dos casos, é bastante importante colaborar. O meio acadêmico ele vive da colaboração com pares, por pares e com pares. E a maior parte dos institutos, ou como eu disse antes, quando você faz aplicação para uma bolsa ou de um projeto, o potencial de interação, o potencial de colaboração é muito importante e também reflete um pouco, às vezes, da personalidade da pessoa. E na maior parte dos casos, como disse lá no começo, não é uma fórmula fechada e nem exata, o potencial colaborativo é um critério bastante importante. Daniel. Temos aqui a Maria Cândida falando: trabalho em parceria com uma instituição público-privada reconhecida internacionalmente na pesquisa de fungos fitopatogênicos e um professor especialista em algas. Perfeito. Como é que é o nome dela, desculpa? Maria. Maria, esse é um excelente exemplo. Você descreveu perfeitamente, tá? Só que no pitch você precisa dar um nome aos bois. Trabalho com a tal instituição. Se tem um grande pesquisador junto, você usa o nome dele. Se não, você diz com muitos pesquisadores, mas precisa pelo menos um nome para não ficar abstrato. Tá? Você falou uma instituição assim, assado. A gente precisa de uma coisa para botar o pé no chão daquele que está ouvindo e, opa, a pessoa fazer uma conexão com aquilo. Última desse aqui, Charlotte. Você tem coragem de escolher a última? Ana Carolina. Atualmente trabalho em parceria com o Instituto de Química da Unicamp. Gostaria de ter mais colaborações nacionais e internacionais. Muito bem. Ao falar de quem você colabora no Instituto, seria bom dar mais detalhes sobre isso de maneira breve e fico feliz que você esteja querendo colaborar mais, porque esse é o primeiro passo para colaborar. E um dos efeitos dessa imensa crise da pandemia que nós temos, pelo menos um efeito positivo, se é que a gente pode dizer assim, é que as colaborações online ficaram de certa forma, mais fáceis. Quer dizer, um pesquisador do outro lado do Atlântico você não precisa mais ir no laboratório dele, que nem faz sentido, nem poderia nesse momento para você começar a pesquisar ou colaborar com ele. Então, nesse aspecto, é um bom momento para começar e tentar. Temos uma pergunta aqui, será? Vamos ver se tem uma pergunta. Você acha o título? Temos aqui a consulta sobre... Você consegue explicar brevemente sua pesquisa? É a consulta. Você quer que lance, João? Não, vamos deixar mais para frente. Vamos lá. Eu queria perguntar para vocês qual é o problema que vocês vão resolver. Então, no título a gente já viu que tínhamos bastante títulos complexos, mas vocês vejam bem, embora eu tenha feito pós-graduação numa área bem, vamos dizer, acadêmica e bem científica, muitos deles eu não entendi. Então, vocês podem sintetizar qual é o problema que vocês vão resolver? É isso, eu vou dar 2 minutos para vocês falarem em uma ou duas frases qual o problema que a pesquisa de vocês vai resolver. A que problema ela está se dirigindo, vamos dizer assim. Enquanto isso, eu vou navegando nas respostas por aqui. Temos uma primeira aqui do Carlos França.
como conseguir retornos exatos do que é pesquisado na web e em qualquer base de dados, utilizando menos recursos de processamento e armazenamento de dados. Tá. Bom, esse primeiro exemplo foi ótimo. Eu não queria saber como ainda, tá? Eu só quero saber qual problema ele vai resolver. Tu pode reler de novo a primeira frase, por favor, Daniel? Como conseguir retornos exatos do que é pesquisado na web. Essa é a primeira parte. Então, talvez falte, nesse caso, em vez de falar como, por que é importante ter retornos exatos, né? Qual é a importância, qual é a relevância disso que você está falando? Qual é o problema que você vai resolver? Charlotte? Sim, Karina, tem o seguinte problema: destinação sustentável para o resíduo de rochas ornamentais. Destinação sustentável para resíduo de rochas ornamentais. Ok, me parece claro. Um problema que está claro. Qual o problema que você vai ler para nós, Daniel? Temos aqui do Celso Murilo dos Santos: aperfeiçoar o processo de retirada do enxofre do combustível para evitar problemas de saúde e ambientais. Veja bem, esse é uma boa forma de um bom exemplo. Você pode repetir de novo, talvez você, Daniel, vendo pelo problema. Tu viu que o problema estava lá no final? Sim, que é evitar problemas de saúde e ambientais, né? Que é o objetivo. Isso, evitar problemas de saúde e ambientais. E o começo da frase? Aperfeiçoar o processo de retirada do enxofre do combustível. Através É isso. Então, começa pelo o que você vai... Qual problema você vai resolver, assim, Lembra que é um pitch, né? Se você perder a chance, a pessoa não presta mais atenção e já foi. Mais um, Charlotte, para a gente finalizar, que eu vou até olhar o nosso tempo, como é que a gente está. Fiz um organograma. Então, Bárbara, minha pesquisa ajudará na precisão da identificação automática de espécies de mosquitos transmissores de doenças. Pode ler de novo, desculpa. Minha pesquisa ajudará na precisão da identificação automática de espécies de mosquitos transmissores de doenças. Parece até um trava-língua para gringo, né? Bom, mas hoje vai ser um pouco dessa brincadeira contigo, né? Bom, eu melhoraria começando pelo final também. Se eu começaria pelo final... Os mosquitos transmissores de doenças. Exatamente. Começa pelo um processo, os mosquitos transmissores de doença e o que você vai resolver com eles. Daniel, mais um? Um aqui interessante do Rodrigo: melhorar a utilização de recursos públicos na saúde e reduzir o número de mortes por atrasos de ambulâncias. Sensacional. Sensacional. Falando em ambulância, vocês ficam ouvindo aqui muito frequente, uma ambulância no fundo. Eu estou em Marseille, Marselha, no sul da França, onde a cidade natal da Charlotte, por acaso, e aqui tem um grande trânsito, normalmente hoje à tarde, só porque eu estou no webinário, tem mais ambulâncias que o normal. Bom, um último agora, de verdade, Charlotte. Qual o problema que vai ser resolvido? Mariana Costa: contribuir para entender se galáxias submilétricas, SMGs, habitam ambientes sobredensos e as implicações para a evolução da galáxia. Bom, tu vê que ela começa com as implicações, é isso que eu gostaria. Embora eu seja um completo ignorante em astronomia, eu começaria pelas implicações, de forma que os seus pares possam entender o que você está fazendo. Bom, eu queria acabar com um mais... Vamos lá, Daniel, só mais um, desculpa. Vou pegar uma aqui que está em inglês, que achei interessante, da Rosa. Bridging the political gap and weaknesses in migration policy between Latin America and Europe. Tá bastante claro, né? Bastante claro. Esse é um problema que a gente consegue perceber
certo o gap e consegue entender, claro, qual é o problema que ela vai resolver. Então, finalizamos essa sessão lá no Word de vocês com uma maneira clara, dizendo qual o problema que vocês vão resolver, não mais que 2 linhas, ok? Escrevendo ele e começando pelo problema, sem o floreio. Lembra que é um pitch. O floreio vocês precisam muito na hora de fazer a dissertação do trabalho. Quando vocês têm que fazer esse trabalho para apresentação, tem que escrever para caramba. Mas o pitch não. O pitch é lá. Vamos direto ao assunto. João, posso só fazer um comentário? Pode, deve. A gente teve vários webinars aí com pesquisadores que obtiveram financiamentos internacionais, alguns deles avaliadores desses financiamentos, e muitos deles falam sobre também a importância de que é você escrever um título que talvez não seja um especialista na sua área que vai avaliar aquela proposta. Então, não somente no pitch, mas também quando você for escrever o título para você fazer um bid de uma proposta que seja uma candidatura escrita, você tem que ter isso em mente, que às vezes ele não vai saber um jargão específico da sua área, ele vai ser talvez um biólogo, mas não um biólogo da sua área específica. Então, acho que isso que o João falou é muito importante, ser bem claro no título para que pessoas de fora da sua área também consigam entender qual que é aquele problema. Exatamente, Daniel. E além, não só para o título, mas para toda essa descrição. O exercício do pitch, foi bom que você levantou essa bola, o exercício do pitch é um exercício de conseguir falar daquilo que você está fazendo para pessoas que não são especialistas. Bom, acho que você levantou uma bola para a gente fazer uma consulta aqui. Você consegue expressar sua pesquisa brevemente para pessoas fora do meio acadêmico? Vamos lançar essa? Está lançada. 1 minuto para responder, minha gente. Que aí foi ótimo você ter falado sobre isso, Daniel. Já temos aí alguns resultados, a maioria dizendo que sim, alguns dizendo que depende, a pessoa precisa ter tempo para que eu explique. Bom, estamos com 219 participantes online. Excelente. Ver tanta gente preocupada em fazer o seu pitch. Mas 10 segundos finais, 67% conseguem falar a sua pesquisa para pessoas de fora da academia, o que é excelente, 10% não, 24% depende. Bom, fechamos então, 78% votado. Aí os resultados para o pessoal só acompanhar, e aí já vou voltar para você. Então. 60 e 61, muito bem. Vocês vejam que o meu objetivo é que 100% das pessoas consigam falar as suas apresentações, as suas pesquisas para fora da academia. Que vocês consigam falar isso pela razão, uma das razões o Daniel falou agora há pouco, que normalmente os avaliadores, quando estamos falando no meio acadêmico, não são experts naquele meio, e quando falamos para fora da academia, ainda isso aumenta muito, né? Quer dizer que o cara não vai entender mesmo do que você está falando, você tem que aprender a ser sintético. Bom, além do problema que você vai resolver, agora eu quero que você responda a sua solução em linhas gerais. E foi uma excelente provocação, hein? 67% das pessoas disse que consegue explicar para alguém de fora da academia. Eu provavelmente sou um bom exemplo de fora da linha de pesquisa de vocês. Então, quero ver quem consegue explicar a sua solução em no máximo 2 frases, dando 2 minutos para isso. Porque isso já estava escrito lá no Word de vocês, né? Só pegar de lá e dar uma arrumadinha.
João, a gente tem algumas perguntas aqui, eu vou orientar as pessoas para fazer no final, né, para tirar algumas dúvidas sobre o pitch de modo geral. Por gentileza, exatamente. No final a gente vai ter um tempinho sobre os pitches, vamos ter alguns links. Bom, os links acho que vão no e-mail de feedback, né, para todos. Isso. A gente vai mandar os links e a apresentação, a nossa e a do João, para todos vocês. Já temos aqui algumas respostas. Uma pergunta aqui do José Ivan. Desenvolvimento de painéis compósitos fibrosos inteligentes para proteção balística e explosões. Bom, a gente não pegou, claro, seria mais fácil se ele tivesse falado, se a gente tivesse pego o problema dele antes, mas mesmo a gente pegando pela metade já nos dá uma boa ideia. Charlotte, no trava-língua, como é que você vai? Tá no mudo, Charlotte, tem que tirar do mudo. A gente não ouviu. Vou fazer meu possível com a solução da Isabelle. Identificação de parâmetros em silico de elasticidade de leucócito de modo a permitir a simulação do processo inflamatório. Repito? Não, é porque eu acho que é um bom exemplo de que a solução está difícil de compreender. E num pitch não tem chance de repetir. E parece brincadeira, né? Mas o que a gente está falando, boa parte das vezes, tem alguém, como está acontecendo aqui, que a gente tem, embora a Charlotte fale português tão bem ou melhor que eu, muitas vezes tem pessoas estrangeiras nas bancas, ou ouvindo o que você está falando. Então, até isso tem que ser pensado, até as palavras que você vai usar, para que elas sejam compreensíveis. Daniel, vamos tentar outro. Estamos aqui do Marcelo. Utilizar a casca do cacau na produção de etanol de segunda geração através de processos fermentativos sólidos e líquidos. Está bem claro. É isso aí. Explicou, não preciso entender nada do processo de fermentação, não preciso ser especialista, mas eu entendi o que ele quer fazer. Mais uma, Charlotte. Heloísa, em câncer mais agressivos, a imunoterapia não tem efeito satisfatório. A minha pesquisa busca aprimorar um tipo de célula do sistema imune com maior potencial antitumoral. Perfeito, perfeito. Conseguiu ser bem concisa no problema, que era a pergunta anterior, na verdade, mas mesmo que a gente não tivesse, ela conseguiu ser bem concisa na solução. Vamos lá, Daniel. Temos aqui do João Ricardo. Eu realizei testes com os produtos à base de cobre a fim de analisar os melhores resultados. Pode repetir, por favor? Eu realizei testes com os produtos à base de cobre a fim de analisar os melhores resultados. É muito genérico, né? Meu xará, eu me chamo João Ricardo também. Analisar melhores resultados como solução não me parece muito satisfatório. Uma solução tem que levantar a bola do que está fazendo e explicar por quê. Porque antes você já explicou qual era o problema, por que você estava preparado para resolver aquele problema, quando você apresentou quem era você. Agora você tem que dizer a solução de uma maneira mais, vamos dizer, mais impactante. Charlotte. Nelson, envolver representantes das comunidades marginalizadas para que desenvolvam habilidades que lhes permitam participar em todo o processo de desenvolvimento tecnológico. Me parece claro, me parece bem claro. Um pouco longo, mas bem claro e bem, talvez a gente ouvindo o pitch inteiro chegaria para isso nessa parte compreendendo melhor. Daniel. Temos aqui a Bárbara. Eu testo diferentes situações ambientais e vejo como os mosquitos se comportam. Mas eu continuo não entendendo. Se comportam e aí? Qual é que é a solução? Essa solução, fazer testes com mosquitos, eu diria como um completo leigo. Vimos aqui um projeto de testes com mosquitos e passaria. Então, acho que tem que ter mais força nessa, explicar essa solução. Charlotte.
É a solução da Ana Luísa. Investigar o DNA liberado pelo tumor na corrente sanguínea para obter mais informações sobre o tumor sem a necessidade de cirurgia. Perfeito. Essa aí é perfeito. Você está fazendo uma investigação que vai poder fazer um tratamento de câncer sem cirurgia. Eu aqui que sou um leigo no assunto, tratamento de câncer sem cirurgia. Anotei e botei na pilha dos que me interessam. É mais ou menos assim que funciona quando a gente está fazendo avaliação de pitch. Esse foi muito, muito, muito bom. Daniel, para fechar. Aqui interessante que a Maria Paula colocou utilizar bacteriófagos, aí colocou entre parênteses vírus, em substituição a biocidas químicos para controlar biofilmes bacterianos na indústria. Controlar biofilmes bacterianos na indústria. Me parece interessante, mas para um leigo eu ainda não entendi. Embora em algum momento da minha vida eu mesmo tenha trabalhado com bactérias no laboratório, ainda ficou ainda um pouco genérico. Vamos tentar mais um, então, Charlotte? Sim. A Míntia. Identificar a substância que influencia a resistência à mancha bacteriana na pimenta. Isolar as substâncias e induzi-la para proteger as plantas de eventuais ataques dessa bactéria. Perfeito. Está desenvolvendo uma solução para não ter ataque bacteriano na pimenta. Ficou claro. É uma solução que a gente consegue entender. Vejam bem, eu não estou aqui, eu não sou capaz de avaliar se a solução que vocês estão criando é boa ou é ruim. Não saiam por aí dizendo, o João disse que meu pitch era de jeito, minha solução era ruim, de jeito nenhum. Eu não tenho capacidade nenhuma, eu só estou aqui tentando avaliar se eu consigo entender a solução que vocês estão propondo. E essa é uma solução que o que propôs está claríssimo. Está claríssimo. Então é isso que eu queria dizer. Agora na folha de vocês, no Word de vocês, no momento da solução, vocês vão escrever. Bom, a minha solução, como o exemplo agora que a gente acabou de citar. Tá bem? Vamos para a próxima. Bom, a questão é, qual é o tamanho do seu público? Quantas pessoas vão ser impactadas pela sua solução? Essa é uma questão que eu coloco. Então, vou dar 2 minutos para vocês responderem isso, dizendo, bom, quem, por exemplo, hoje trabalha com coronavírus vai dizer que é uma solução global. Agora, você pode estar criando uma solução local, uma comunidade, enfim. Qual é o tamanho do seu projeto e a quem ele importa? Quem será impactado com ele no mundo? É uma pequena comunidade, o mundo inteiro. De novo, não vamos entrar, eu não vou julgar se é melhor ou pior esse ou aquele. Eu só quero que fique claro, vocês deixem de maneira clara quem será impactado. Já temos aí... Se tivermos respostas, podemos começar, Daniel. Já temos uma aqui do Jorge Júnior, empregados da indústria e estudantes de engenharia. Tá, mas empregados da indústria, estudantes de engenharia de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, onde eu nasci, de São Paulo, do mundo inteiro, da França, da Europa. Essa é uma questão. É bastante importante dizer quem são as pessoas e qual é o tamanho desse grupo. Quando a gente avalia um projeto, seja ele de pesquisa, seja ele de uma empresa, seja o que for, a gente quer saber quem são as pessoas que são impactadas por ele. E muitas vezes, quando a gente se faz essa pergunta, a gente se dá conta que não sabe direito quantas pessoas são. No caso dele, você pode repetir de novo, caso não tenha perdido, Daniel? Empregados da indústria, de indústrias, que está no plural, e estudantes de engenharia. Então,
É isso que eu queria saber. Quantos em que local? Isso, são nacionais? Charlotte, vem uma para nós, por gentileza? Sim, Daiane. No Brasil, há cerca de 10 mil hemofílicos. Esse é o meu público-alvo. Perfeito, claríssimo. Claríssimo. São 10 mil hemofílicos, o público-alvo. Está mais do que claro. Uhum. Daniel? Temos aqui o Jean Marcos, todas extrativistas da Amazônia e da Mata Atlântica no Brasil. Desculpa o começo, eu perdi. Todas extrativistas da Amazônia e da Mata Atlântica no Brasil. Perfeito, está claro. Então, a pesquisa dele vai impactar todas essas pessoas. Perfeito. Charlotte? Geisa apenas escreveu impacto global. Foi excelente você pegar esse exemplo. Assim como você, se você não diz quem vai ser impactado, você falar de uma forma abstrata não tem muito valor. Porque todo mundo, por exemplo, eu criei uma solução de educação que eu acho que tem impacto global. Se eu fizer um pitch sobre isso, todo mundo vai dizer, ah, que legal. Então, me diz para quem, né? Então, eu diria, no meu caso, tem que ter um número de escolas, são escolas do Brasil, escolas da Europa, faculdades. Nesse seu caso, se você criou uma solução que tem impacto global, quer dizer que todas as pessoas do mundo vão ser tocadas por isso, não resolve, precisa ser mais específico. Daniel? Temos aqui o Marcelo, empresas produtoras de resíduos agroindustriais. Perfeito, já deu uma boa ideia. Só faltou dizer se é, de novo, em Cruz Alta, São Paulo, no Rio de Janeiro, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Charlotte? Karina diz pessoas que buscam qualidade de vida. Bom, eu acho que os dois exemplos que você trouxe, Charlotte, mostram muito bem como é difícil a gente falar qual é o tamanho do nosso público. Em teoria, todas as pessoas, ou diria que grande parte das pessoas do mundo buscam qualidade de vida. Mas quais são as que vão ser impactadas pelo seu projeto? E isso é bastante importante, ele precisa ter um público-alvo. Nem que você comece com um público-alvo e depois vai alargando, né? Você começa com um grupo de as pessoas que buscam qualidade de vida em Minas Gerais. Muito bem. E aí depois a pesquisa vai se alargando. Agora, todos no mundo, acho muito difícil uma banca aprovar, muito difícil receber um financiamento, a menos que seja muito bem justificado. Daniel? Temos aqui o Rafael, é uma solução a nível nacional, caso seja instrumentalizada como base para a formulação de políticas públicas. Muito bem. Ser a nível nacional, tudo bem, mas caso, quer dizer que você está colocando que há necessidade de que uma coisa aconteça para aquilo. Então, não é. O que gostaria que vocês entendessem, quando vocês fazem o pitch da sua pesquisa, os avaliadores que estão lá querendo saber, eles estão com muitas pesquisas na mão, eles têm que avaliar quais vão ser selecionadas, seja para ganhar uma bolsa, seja para financiar o projeto, e aqueles que conseguem ser mais claros, especificamente aqui falando sobre o seu público que vai ser impactado, são os que saem na frente nesse critério. Então você precisa dizer especificamente público nacional, mas se você ainda depende do critério, então talvez seja melhor definir um público antes. Charlotte? Ana traz uma pergunta muito interessante. Quando você trabalha com pesquisa básica, como definir o público? Por exemplo, entender o papel de genes na planta. Bom, e aí é preciso fazer um grande exercício de educação científica para as pessoas nesse caso, porque as pessoas em geral não conseguem entender a importância da pesquisa básica. E foi muito bom você levantar essa pergunta. Como é que é o nome dela, Charlotte? Ana.
Muito bom você levantar essa pergunta, Ana, porque ao se falar de um pitch, talvez as pessoas pensem, bom, você só está falando de pesquisa aplicada. E não, as pesquisas de base são fundamentais para a ciência no Brasil e no mundo. A gente não seria capaz de desenvolver nenhuma pesquisa aplicada sem as pesquisas de base. No entanto, quando a gente vai fazer esse exercício, a gente precisa pensar, então, quais são... É um desafio de longa duração mesmo. Assim. Olha, eu estou fazendo uma pesquisa que pode impactar isso, que pode impactar aquilo. Pode repetir de novo qual é que é a dela, no caso, da Ana? Papel de higiene nas plantas. O papel de higiene nas plantas. Bom, que plantas? Se todas as plantas do mundo, se forem as plantas, por exemplo, da agro de alimentação, isso pode, eu estou vendo impactos que pode ter impactos, estou vendo uma pesquisa de base que no futuro pode impactar a alimentação no Brasil, se forem plantas comestíveis, se for, enfim, sempre no final da linha de uma pesquisa de base, pode ter um resultado. É óbvio que esse resultado muda muito, mas é bastante importante dizer isso, dizer por que você está fazendo isso. Bom, fechamos com essa, que eu acho que foi bem abrangente. E vamos para a próxima, que é para quando? Quais são os seus resultados esperados ou o que você precisa? O que eu quero dizer com isso? A pesquisa, quando você, ela sempre tem muitas etapas e você precisa dizer que para quando você espera isso? Eu espero até o final do ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, eu espero conquistar, realizar tal coisa. E se for o caso, do que você precisa? Por exemplo, para eu realizar a minha pesquisa, eu imagino realizar a minha pesquisa até o final de 2021, com os resultados X, Y e Z, e para isso eu vou precisar de um financiamento de R$200 mil. É isso. Se você ainda não sabe quanto você precisa, deixa isso de lado, mas me diga, por favor, quais são os seus resultados esperados e para quando? 2 minutos para isso. Valendo os 2 minutos. Essa é mais difícil, ainda tem... O pessoal ainda está demorando mais para responder do que as outras. Com certeza é uma pergunta difícil e, de certa forma, até um pouco complicado de fazer, mas sem dúvida é algo que todo mundo precisa saber dizer aqui. Quando e o que. Bom, tem uma aqui da Tani. Ela disse, era previsto 4 anos, ficou em 4 anos e meio, sem custo, a não ser a bolsa parcial que cobria a mensalidade. Então tá. No seu pitch, então, você vai dizer, eu pretendo realizar a minha pesquisa, se são 4 anos, ela não disse quando começou, né? Mas vamos supor que seja 2023. E quais os resultados que você espera? Isso é bastante importante. Em 2023, eu pretendo concluir a minha pesquisa e ter os seguintes resultados. E aí, consegui dizer eles em uma frase. Charlotte. Temos 2 respostas super diferentes. A Natália escreveu simplesmente para 2023. Natália, na sua folha, e todos nessa sua folha do pitch, vocês vão dizer, em 2023, os resultados da minha pesquisa são previstos para 2023, e lá, em 2023,
Na verdade, vem antes. O resultado que você espera, x, y, z, que eu vou atingir em 2023. Temos muito poucas respostas. Ah, não, já deu uma aumentada. Daniel, vamos lá, mais uma. Temos aqui do Marcelo, extrair a celulose do resíduo por métodos químicos e enzimáticos, 2 anos. Produzir o álcool a partir da celulose extraída, 1 ano. Perfeito, perfeito. Isso são resultados esperados com dados esperados. Se a gente tivesse visto o pitch inteiro, isso tenho certeza que nós íamos dizer agora. Ficou bem claro o que é e quando que é. Charlotte, tem algum? Mirko, até o final de 2021, queremos ter descrito um total de 6 novas espécies de pererequinhas da bromélia, além de demonstrar como seus virinos atuam com biocontroladores de larvas de mosquito que transmitem doenças como dengue, zika e chikungunya. Perfeito, perfeito. Misturou um pouco com o anterior, que talvez no pitch já teria, mas está bem claro quando, o que e como isso é importante. Muito bem. Daniel. Temos aqui a Geisa. Resultados no prazo de 24 meses e, além de apoio financeiro, será necessário um laboratório para preparação e processamento de vidros, bem como equipamentos de caracterização. Ok, mas ela não disse quais os resultados, né, que ela espera. Só para colocar, pegando esse exemplo dela. O que você precisa é bastante importante dizer, sem dúvida, tá? Mas antes de pedir, diz o que você, antes de fazer um pedido para sua banca, você diz o que você espera alcançar com isso. Então, eu pretendo alcançar o seguinte resultado em tal data. O que me falta é isso, isso e aquilo. Que aí, quando você estiver numa banca de avaliação, as pessoas vão saber se tem condições de te dar aquilo ou não. Se estiver fazendo um pitch para a indústria, por exemplo, vai ver se os possíveis parceiros comerciais estão interessados nisso ou não. Charlotte? Simone, que antecipou seu conselho, escreveu: em 2 anos esperamos esclarecer que tipo de desenvolvimento espacial foi projetado e para quem, e assim auxiliar o planejamento governamental e reduzir as desigualdades regionais. Esse aí a gente pode pegar como exemplo, né? Um exemplo perfeito de um pitch que coloca certinho o que espera e quando espera. Poderia acrescentar nele o que precisa, se for um pitch no qual isso é necessário. Daniel, mais um para fechar? Temos aqui o Álvaro. Em 2021, eu pretendo terminar a primeira parte da minha pesquisa e submeter o primeiro artigo numa revista internacional de alto impacto. Em março de 2021, submeter o segundo artigo e finalizar o projeto. Bom, foi excelente tu ter lido essa resposta, Daniel. Como eu vou dizer isso de uma maneira carinhosa? Publicar um artigo não é um resultado. O resultado é que é publicado num artigo. E é isso bastante importante para os estudantes de pós-graduação entenderem. Então, a gente precisa ter um objetivo X, Y, Z, e o que importa é a sua pesquisa. A publicação depois é uma consequência disso, que também é valiosa no meio acadêmico, é muito importante, você precisa divulgar aquilo que foi feito, isso vai valer a pena, vai ser importante para a sua carreira, sim, mas esse não é o resultado esperado. Então, ao se perder pensando que a publicação é um resultado esperado, eu sei que essa informação, e aí eu já vou fazer um contraponto. Claro que essa informação desse pitch é muito importante se você tiver numa banca de doutorado, por exemplo, de mestrado, que eu pretendo publicar isso e aquilo, porque a pós-graduação, opa, saiu daqui. A pós-graduação vai sempre avaliar
como se você tem um potencial para publicação e isso é um critério, ok. Mas, normalmente, isso não é um critério, isso não é um resultado esperado. Bom, agora eu diria qual é a sua ideia. Finalizando, durante essa mais ou menos 1 hora que tivemos juntos, cada um de vocês, eu espero, tenha feito uma espécie de, tenha feito o seu pitch nessa sua folha do lado, né? Então vocês vão ter o seu elevator pitch, ou seja, vocês vão ter uma forma de condensar isso tudo, de todas as formas que vocês vão poder, em todos os momentos que vocês vão precisar apresentar, tá? Eu já só quero dar umas dicas extras. E por que eu coloquei isso aqui em extra? Primeiro, eu disse que não existe uma fórmula para fazer isso, tá? O que eu quero dizer que não existe uma fórmula é que eu dei algumas linhas gerais e eu tenho certeza que essas linhas gerais vão ajudar vocês, mas é preciso adaptá-las. O que eu vou falar agora em seguida são algumas dicas que são um pouco controversas e vai depender de cada um. Por exemplo, vocabulário. Cada área tem o seu. Se a gente está num local onde o público é um público bastante específico, que conhece, é capaz de entender aquilo, ok, você usa um vocabulário mais restrito, se não, a regra geral que eu recomendo é fale de uma maneira clara e simples para que qualquer um possa entender. Desde o seu colega de laboratório, seu sobrinho de 8 anos, até a sua avó possam compreender. E, quando está no meio mais propício, usa algumas palavras-chave que aquele vocábulo que são capazes de entender. Segundo, a apresentação visual é tudo. Sempre que vocês puderem fazer uma apresentação, que façam ela da maneira mais bonita possível, e isso faz muita diferença. Por favor, pouco texto e muitas não, com uma imagem preferencialmente que represente aquilo. Em algumas vezes, se for um pitch mais longo, vale a pena comparar com outras soluções que já existem, tá? Então, se existem outras soluções que vocês precisam comparar, será bom. Olha, existe isso e aquele outro, então nós vamos utilizar essa, nós vamos comparar com essa, porque nós estamos fazendo isso e isso diferente. Uma tabela comparativa é importante. Comunicação. Ter uma página pessoal, ter um site, um blog, redes sociais. Nas redes sociais hoje valem mais os antigos blogs, né? Mas ter um local que você comunica sua pesquisa é extremamente importante. É extremamente importante, porque assim você, de uma forma, vai fazendo um exercício de compartilhamento, um exercício de falar sobre o seu trabalho, de torná-lo público e, de certa forma, vai trazendo um engajamento que é bastante importante para a carreira acadêmica. A sua apresentação visual importa. E por que eu coloquei isso? E por que isso está nos extras? Que, bom, talvez tenha gente que me diga que não importa, que na academia eu posso ir de bermuda e chinelo e o que importa é o que está dentro da minha cabeça e não como eu me apresento. É verdade, eu já conheci grandes pesquisadores, que eu respeito muito, que se vestem assim, e isso não é um problema, mas geralmente a apresentação visual dá uma denotação de quem você é. Então é importante que tenha uma apresentação visual de como você se apresenta, que represente quem você é e que seja adequado para a pesquisa que você faz. Por fim, o site do artsci.edu, na verdade é artsci.fr, está errado aqui, é artsci.fr,
Vamos ver se está certo aqui. artsci.fr/consulting é a tela onde vocês podem acessar para ter informações caso algum de vocês queira ter uma consultoria personalizada para falar da sua pesquisa ou falar da sua, que a gente possa pensar das mais variadas dúvidas, desde que país vai, para onde vai, como achar um orientador, enfim, falamos de todos os assuntos lá. Bom, era isso e eu vou abrir agora para perguntas. Perguntas, por favor, vocês podem me escrever aqui as suas perguntas, quem as tem. Charlotte voltou? Voltei. Mas temos pouco tempo para perguntas, porque já passamos muito do tempo. Mesmo assim, temos muito comentários positivos, as pessoas estão gostando muito. João, muito obrigado por tudo que você compartilhou. Perguntas eu anotei. Milena, que queria saber como ser breve e acessível e, ao mesmo tempo, ser preciso na definição do problema científico. A resposta curta para isso é treinando muito. Treinando, treinando, treinando. E treinando com cronômetro. Você larga o cronômetro e bota, bom, 60 segundos eu tenho que falar com que eu trabalho. E você nunca consegue. Vai repetindo, repetindo. Então, repetir e treinar acho que é uma boa dica. Pois é, e treinam em inglês também, porque muitas vezes vocês vão encontrar parceiros, sócios, agências de fomentos que não falam português e para quem vocês devem estar preparados a explicar sua pesquisa em inglês. O José Rodrigo tinha perguntado se o pitch pode ou deve ser uma parte de um projeto de pós-doc, por exemplo. Não sei se eu entendi bem a pesquisa, mas a pergunta, mas não importa qual projeto, se eu entendi bem, se você está na graduação, no mestrado, no doutorado, é pós-doc ou é mesmo pesquisador, é importante que você saiba fazer um pitch da sua pesquisa no pós-doc, sem dúvida nenhuma. Agora, fazer o pitch da sua pesquisa ser um projeto de pós-doc, não. Então, responde para os dois lados. João, desculpa. Você pode repetir sobre o EIT? Temos pessoas interessadas. Sim, nós vamos enviar no nosso e-mail de feedback o link para o EIT, Academia Indus Training, é o programa da Agência Suíça de Inovação no Brasil, que se chama Swissnex, que conecta 10 pesquisadores suíços e 10 brasileiros que têm ideias que são acadêmicas, mas podem chegar no mercado e dar um grande apoio para esses selecionados. Nosso e-mail de feedback vai esse link. Além do EIT da Swissnex, existem inúmeros outros concursos de pitch para ganhar ou não, só para treinar, e eu convido vocês a participarem o quanto possível. Um deles é o Falling Walls Lab, organizado no Brasil pelo DVIA alemão, então é uma competição internacional para participar de uma competição final que acontece todo ano em Berlim, em 9 de novembro. A Euraxis está apoiando o Falling Walls Lab no Brasil. A competição está aberta até 31 de julho. Vocês vão encontrar informações no site da Euraxis Brasil e nas nossas mídias sociais. Vamos compartilhar o link também no e-mail que vocês vão receber nos próximos dias. Todas essas competições, além de terem prêmios atraentes, são muito formadores. Então, participem. Realmente é uma maneira de pôr em prática tudo que vocês aprenderam hoje. Temos poucas perguntas, João. Eu acho que você deu muito trabalho, mas também as suas indicações foram muito claras para os nossos participantes. Então, eu gostaria de agradecer a todos. Você quer fazer uma última colocação, João? Não, só quero agradecer pela oportunidade. Você, Charlotte e Euraxis, Daniel, pela ajuda. Agradecer a todos vocês, participantes. Foram mais de 200 participantes enviando um pouco do seu pitch. Muito obrigado. A gente aprende sempre com cada um de vocês.
E eu espero que esse exercício possa os ajudar a agora ter o seu pitch escrito e praticá-lo bastante, que essa era a ideia. Muito obrigada, João. Obrigada a todos. Seguimos com a nossa série de webinários da EURACTES. O próximo, daqui a um mês, será sobre como escrever um bom artigo e ser publicado. E o último, o webinar de setembro, será sobre como melhorar seu CV. Traremos uma surpresa, um webinar adicional super relevante para como abrir novas oportunidades além da academia, nos setores não acadêmicos, seja público, privado, etc., que acontecerá em outubro. Muito obrigada a todos. Compartilhei aqui o link para vocês verem informações sobre os próximos webinários. Boa tarde, João. Muito obrigada. Daniel está aqui, apesar de não visível. Muito obrigado por tudo também. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.